Bom, vamos lá para mais um fechamento hoje, dia 3/6. Ontem acabei não fazendo fechamento, mas hoje vamos fazer aqui, tá? Coloquei nos 60 minutos aqui algumas regiões de suporte, aqui resistência. No dia de hoje não tivemos nada, ontem tivemos uma leve queda e uma pequena subida hoje. Deixa eu ver se tem uma coisa de Fibo aqui. Perdeu a região de 38 e hoje reagiu. O grande problema é que a média de 200 aqui está bem lateral, então isso complica um pouco pelos 60 minutos. No diário também, então isso fica um pouco mais complicado aqui, ó. Apesar do mercado estar acima, pode ver que ele está nisso aqui, ó, praticamente um caixote aqui, tá? Claro que como ele rompeu esta região aqui, fez um pullback, andou, então ele não perdeu aqui. Fica preocupante se ele perder essa região de fundo, ó, aqui e aqui, para aí sim vai buscar fundos mais profundos. Aqui, ó, seria nessa região e aqui embaixo, tá? Mas no mais é isso. Vamos lá, 60, 15 minutos. 15 minutos às 11h15 tivemos uma barra de força aqui de 825 pontos. Então uma excelente barra de força. Não tivemos gatilho de compra nem de venda no 15 minutos. Partindo para os 5, agora sim vamos ao que interessa para nós. Abrimos com um gap de baixa aqui, de 300 pontos, caímos mais 230 e aí tivemos uma puxada de alta de 600 pontos. O mercado deu uma enroscada aqui, vejam como as médias estão ainda inclinadas para baixo, seria essas aqui, ó, a média de 50. Rompemos para cima, aqui nesse rompimento ele buscou essa região de topo aqui, ó. Ele buscou esse topo. O que eu esperaria para uma compra? Que ele rompesse esse topo e aí retornasse para fazer uma continuidade, que foi o que ele fez depois de ainda perder fundo, ó, que foi aqui, ó. Se a gente estender isso aqui, é uma região de resistência que virou suporte, ancorou na média e foi embora. Então aqui, ó, a gente tem essa rejeição aqui, ó. Tivemos um bonito candle de alta aqui, rompendo as médias, finalizou em topo, uma exaustão. O volume estava crescente, ó, se a gente pegar desde o início do dia, as 3 primeiras barras não foi interessante, mas depois o volume cresceu e o mercado subiu aqui, ó. E aí essa barra engoliu, uma barra de 560 pontos, engoliu 4 candles. E aí retornamos, reparem como aqui tivemos um gatilho de venda aqui, seguimos ancorado pelas médias, a perda na mínima entrada, stop acima, 215 pontos de stop. Essa operação chegou a render 360 pontos. Aqui foi a primeira operação. Então vamos contar com um gain, porque deu mais de 2 para 1. Deu mais de 1 para 1. Deu 1,5 por aí. Poderia entrar aqui e sair na mínima do dia. Ó, dava 240 pontos por um stop de 215. Então sairia praticamente 1 para 1. Que é o que eu sempre falo. Ó, região de fundo, tu sai no próximo... no fundo mais próximo, poderia ser aqui, poderia ser na região desse pavio aqui, ó. Então a saída aqui seria interessante. Claro que se tu tá com mais contratos, não apenas um, tu poderia pegar este movimento aqui, ó, ou o Fibo do dia, ou este Fibo aqui, ó, e espelhar para baixo, jogando alvo aqui embaixo. Eu botei esse aqui, mas tu poderia colocar o Fibo do dia aqui, ó, considerando este espelhamento aqui. E aí tu colocaria alvo em 161, 41, 161, claro que com mais contratos, como eu falei. E aí o mercado rejeitou fundo, rejeitou a zona de fundo, e aí tivemos uma puxada de alta. Este candle foi interessante. Cadê? Este candle aqui foi interessante, só que fechou exatamente na 9, e o stop dele também já era 300 e pedrada. Aqui chegamos, sentimos a média de 200, só que a gente rompeu a zona de topo aqui, ó, a zona de trava aqui. E aí retornamos na 9 e tivemos um gatilho de compra no rompimento desta máxima aqui, ó. Entrada aqui, stop abaixo, 270 pontos de stop. Essa primeira puxadinha que deu aqui já rendeu 320 pontos. Então, se tu for sair no 1 para 1, já rendeu o teu trade. Claro que se tu ficou no trade para pegar mais pontos, você chegou a andar a 700 pontos, mas tu ficou preso no trade mais de 3 horas. Ó. Então, aqui foi a segunda entrada. Logo depois tivemos outra entrada, só que aqui, ó, se tu poderia colocar aqui, mas eu sempre recomendo quando é próximo aqui, dois gatilhos próximos, coloco
o stop aqui abaixo. 330 pontos de stop, primeira puxada 260. Como eu falei, 600 pontos, mas ficaria preso no trade um tempão. Ali foi a segunda entrada. Aqui poderia ter sido mais uma, mas ele não ele fechou dentro aqui e deixou um paviozinho. Se ele fechasse na máxima aqui, seria válido a entrada também. Não ocorreu, tá? Ó, reparem como a média de 200 fica bem flat aqui, ó. Cadê a minha VWAP aqui pra mim observar? A VWAP tá aqui embaixo, tá? Ela ficou bem flat aqui e o volume caiu. Então aqui não tem muito o que fazer. Ah, deu o gatilho de venda. Esse tipo de gatilho eu não vendo. Ó, fechou na cara da 200, da 20, andou 20 pontos e voltou a estoparia em 220. Aqui teve mais um candle de venda. Eu parei de fazer esse tipo de operação porque dava muito stop. Então, sempre a favor da tendência. Esses dois tomaria stop aqui, ó. E eu antigamente vendia, tá? Vamos ver aqui. E aí temos isso aqui, ó. Isso aqui acontece bastante também, ó, uma figura. Não é exato, a gente tem que ter quanto mais toques na linha, melhor. Reparem que ele veio aqui, ó, fechou abaixo aqui, deixou um doji e aí estourou para cima. Isso aqui acontece bastante. Principalmente quem está novo no mercado não pega esse movimento, porque vai romper para baixo. Em vez não, eles vão, dão aquela violinada, buscam aquela liquidez de quem colocou o stop aqui atrás, ó. Buscam praticamente no tick, e aí tu fala aquilo. Me estopou no tick e foi embora. Claro, tu entrou nessa operação aqui, botou o stop aqui atrás, veio, buscou o teu stop, e aí andou 500 pontos, tá? Isso aqui é uma operação interessante. Daria para comprar a máxima do doji, o stop aqui abaixo, mas o interessante é sempre a confirmação. Rompimento na máxima, stop aqui embaixo dos 320 pontos de stop. Essa operação andou 471 pontos. Então, se tu tem um pouco de paciência, os trades ocorrem. Se tu entrou nessa aqui, vamos dizer que tu entrou em todos os gatilhos que eu apresentei hoje. Ignorando contra a tendência, vamos somente a favor. Tivemos este daqui e este. Um loss e 1, 2, 3, 4 gains. Sairia positivo, não tem por que não operar dessa forma. Aqui já passou das 2h40 da tarde, 2h30, então eu não acompanho depois das 1h30, 2 horas. E ficou bem fraco, o volume caiu e o mercado continuou subindo em deriva. Aqui eu vou mudar de cor para vocês verem a bandeirinha aqui, ó, que eu falo. Eu falo bandeira, mas é um triângulo de continuidade aqui, tá? Botei outra cor, ficou pior. Indo para o dólar está nos 60 minutos aqui. Temos a zona de suporte e resistência traçadas. Hoje rompemos uma linha de tendência deste movimento aqui. Dá para traçar uma na parte de cima aqui, ó. Dá para dizer que isso aqui é um triângulo. Estamos rompendo a parte de baixo. Mas não podemos esquecer que a gente tem várias zonas de trava aqui, ó. Se a gente for ver, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques e agora a gente está rompendo. Então a gente espera que venha buscar pelo menos esse fundo para depois dar um repique e subir. Ou simplesmente ele venha para romper fundo aqui e dar continuidade na baixa, tá? 15 minutos. A 15 minutos a gente teve uma venda na perda deste candle aqui, stop de 25 pontos. Então é complicado operar o 15, principalmente quem tem pouco capital. Tivemos também esta venda aqui, stop de 14 pontos, 13 pontos e meio. Essa segunda venda chegou a andar 17 pontos. Essa primeira venda andou 50 pontos. Vamos lá para o 5, que é o operacional que a gente utiliza, no nível operacional. Abrimos a... Cadê a abertura? Vou botar bem próximo aqui para a gente entender o movimento. Aqui. A gente abriu aqui, não teve nada de gap, uma certa volatilidade, não muito. Os primeiros candles deram 15 pontos. Aqui seria uma venda, mas como o segundo candle do dia eu não acho interessante operar a primeira meia hora. Era um stop de, se botar aqui é 8 pontos, mas o correto seria aqui em cima, 11 pontos e meio, chegou a andar 5 pontos e estopou. Isso aqui eu vou anotar como a primeira. Aqui a gente está em uma zona de fundo, teríamos uma compra, mas como eu comentei, eu parei de operar contra a tendência, mas aqui existe sim uma compra.
por ser uma zona de fundo. Entrada aqui, stop abaixo, 7 pontos. Chegou a andar 33 pontos, tá? E aí a gente tem um gatilho que eu gosto, que ele não é bem uma ancoragem na média, mas é um candle de força. Este daqui, ó. Stop de 9 pontos, andou 26. Este candle aqui, quando fecha assim, cortando as médias, às vezes ele fecha dentro, próximo a 50, e ele fecha na máxima, deixando um pavio para baixo, assim, ou sai na venda para cima. Esse tipo de candle aqui dificilmente falha, tem uma taxa de acerto muito boa, muito grande, e eu acho sempre interessante operar. Claro que esse aqui eu não peguei, o índice e o dólar hoje tiveram alguns problemas na B3, eles travaram, então foi nesse momento aqui, até o dólar estava rolando, mas estava estranho, e o índice simplesmente parou alguns momentos, tá? Então aqui não fiz nada, subiu, tivemos essa subida, sentimos uma zona de topo. Vou mostrar uma coisa para vocês também que eu tinha visto hoje de manhã. Se a gente traçar um fibo de espelhamento, a gente está praticamente no 261 aqui, ó, que seria o último alvo deste Fibonacci. Vou aproximar bem aqui, não chegou a tocar no último alvo, mas faltou detalhes, ó, faltou meio ponto. E se a gente traçar um fibo de baixa, a gente está em região de 38. 38 de fibo. Então essa região aqui eu sempre considero trava. Eu pego a região 38 junto com a outra, tiro os fibos, posso tirar eles para não ficar atrapalhando, e eu deixo só essa gaiolinha aqui, ó. Que daí eu sei que isso aí é uma zona interessante, porque a gente tem 3 confluências: 38 baixista, 261 altista de um fibo de espelhamento, e mais uma zona de resistência, que é um topo anterior, tá? Se a gente estender mais para trás, ó, reparem que pega este fundo aqui também. Então é uma troca de polaridade, ó. Aqui trocou polaridade e aqui novamente sentiu como uma resistência, tá? Falando sobre gatilhos, este aqui foi um que eu comentei que eu gosto de operar. Esse foi contra, esse foi a favor, mas nos primeiros momentos do dia, então não seria interessante entrar, mas gerou um stop. Vamos considerar que gerou um stop. E aí a gente vai para os próximos aqui. Quando o movimento faz essa tipo de movimentação em bandeira, aqui também é interessante, ó. Como ele rejeitou fundo, ele veio, rompeu as médias e aí subiu e entregou o movimento. Existe uma venda que dá para fazer tanto neste candle quanto nesse aqui, ó. Poderia vender a perda na mínima aqui, stop acima, 11 pontos e meio de stop, ou aqui o stop lá em cima, só que aqui é mais de 20 pontos de stop, então não seria interessante. Vamos esperar por gatilhos mais claros. Quando aqui até teve um gatilho de venda, mas quando o movimento cai desta forma, eu evito entrar, porque geralmente tu entra aqui, o mercado corrige, aí te estopa para depois entregar o movimento. Isso aqui acontece bastante. Eu tomei muito stop dessa forma, entrava aqui, o mercado simplesmente andava meio ponto a favor, virava e na barra seguinte estopava. Aí tivemos essa queda, caiu 55 pontos. A primeira entrada que foi no operacional que foi acontecer foi às 10 para as 2 da tarde, 10 para 1 da tarde aqui, ó. Esse martelinho na média de 20, stop de 5 pontos. A barra seguinte já entregou 10 pontos. Chegou a andar mais, chegou a andar 30 pontos, mas entrou com um stop de 5, 10 pontos já é alvo, né? Já poderia sair neste fundo aqui, sairia com 12 pontos. Ó. Aí depois tivemos mais uma ancoragem na média, que seria esse aqui. Essa anterior aqui eu não vou considerar porque ele fechou exatamente na 20, então quando fecha dentro das duas médias e deixa para pavio para baixo, eu evito. Aqui eu considerei a entrada porque fechou na mínima e deixou um pavio grande para cima, tá? Tem tudo isso também. Então essa aqui não considero. Essa aqui sim, stop aqui embaixo, entrada aqui embaixo, stop aqui em cima, 6 pontos de stop. Neste primeiro movimento entregou 12 pontos. Se quiser sair no fundo aqui, saía com 6 pontos e meio. Aí ia ser 1 para 1 praticamente, tá? E aí tivemos essa queda, nada para fazer. Essa ancoragem até teve aqui, ó, entrada de 3 pontos e meio de stop, ancorado pela 9, caiu 9 pontos. E aí depois das 3 aqui, ó, movimento, volume muito fraco, nada para fazer. O grande problema de entrar nesse tipo de operação é que se tu é do suporte e resistência,
tu vai achar muitas vezes assim, o mercado já caiu demais, tem que corrigir. O mercado caiu demais, o mercado subiu demais, tem que corrigir. E aí tu não entra nesses trades, que é o dia de fazer dinheiro, tá? Espero ter ajudado aí. Um grande abraço, valeu, até mais.